Olha, o assunto de hoje é Plano Safra com o pesquisador do FGV Agro, o Felipe Serigati. Serigati, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Vamos falar com você. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, temos mais um Plano Safra. Vamos primeiro aos números anunciados. Como é que você analisa os principais números? E aí os da agricultura familiar agora também. Perfeito. Então vamos lá, em termos de volume, de acordo com o que foi anunciado, sem ser a versão oficial ainda, né? Um volume grande, volume expressivo, mas claramente a gente tem lá um problema de cobertor curto, né? Então, o governo está falando que é a maior quantidade de dinheiro que já dispôs em todos os planos safra. Em termos de volume, sim. Só que as taxas de juros, pessoalmente do lado de cá, eu imaginava que teria uma redução mais substancial. O argumento apresentado, embora tecnicamente me parece correto, olha, você tem uma perspectiva até de elevação dessa taxa de juros a algum momento, talvez na virada de 24 ou lá em 25. Ok. Então, aí não faz sentido você cortar, imaginando que se tiver uma elevação na taxa de juros, o custo vai ficar mais alto. No entanto, quando você tem a perspectiva de redução da taxa de juros, a gente não ouve a mesma argumentação. Olha, a taxa de juros está alta, a gente vai reduzir um pouco mais porque já vai reduzir lá na frente. Então, embora tecnicamente faça sentido essa argumentação, olhando para o retrovisor, a gente não viu isso acontecendo em ocasiões anteriores. Para retroceder, poucas coisas retrocedem, principalmente quando a gente fala em números e percentuais, a não ser quando você está falando de uma safra afetada ou por excesso de chuva ou por falta de chuva. Aí você tem realmente uma redução. Agora, os números, eu acho que eles... E mesmo porque nós temos uma situação de economia agora de bastante incerteza para esse segundo semestre que está começando hoje. Então, a perspectiva de juros altos aí para esse segundo semestre acho que deve ter pesado também, embora nós tenhamos fatores climáticos aí que foram preponderantes em produzir mais ou produzir menos, tanto para seca maior como para chuva maior, né? E nos casos específicos do Rio Grande do Sul e do Centro-Oeste Mato Grosso, não foi feito ou não foi anunciado ainda, talvez saia no anúncio oficial alguma bonificação aí, algum tipo de ajuda. Você acredita que isso possa sair? Olha, com relação a redução de produtividade por questões climáticas, e esse ponto é importantíssimo, vamos ver o que o pessoal vai sinalizar com relação ao Plano de Seguro Rural, ao PSR. Tá? Ano passado, o PSR não teve ali um grande prestígio no anúncio. Volume de recursos, a gente somar o que foi liberado, inclusive com o crédito extraordinário, ficou aquém da necessidade do setor e abaixo do que tinha sido no Plano Safra do ciclo anterior. Então, vamos ver se a gente vai ter alguma notícia melhor agora nessa quarta-feira. E seguro rural é fundamental. E essa questão do seguro rural continua sendo um problema, né? E ficou pendente aí, mais uma vez. O que acontece com o seguro rural no Brasil? E olha que catástrofes nós temos tido aí várias seguidas, né? Então, o produtor acha caro, é cultural. O que acontece com o seguro rural no Brasil? Então, vamos lá, tem diversos fatores. De fato, ele é caro na ponta do lápis? Então, por quê? Por quê? Então, vamos lá. Por natureza, seguro rural ele é mais caro que outras modalidades de seguro, porque o risco associado à operação é maior, você tem dificuldade maior de você diluir esse risco entre outros contratantes do seguro. Então, por construção, já seria um seguro mais caro. Outros fatores. E aí você teria a importância da entrada do governo, justamente fazendo a subvenção para tornar esse seguro economicamente viável, seja para as seguradoras, seja para o produtor. No entanto, quando a gente olha a situação fiscal do governo, ela é delicada, ela é desconfortável. Você tem lá um problema de cobertor curto. O que eu faço? Eu vou expandir o volume de recursos a ser ofertado, ou, só que aí com um custo maior, ou vou tentar derrubar essa taxa de juros. Só que, dado o orçamento estreito, tenho que reduzir o volume de recursos a ser disponibilizado. Então, o seguro rural está no meio desse bolo e, como se não bastasse, tem um outro abacaxi. Nós estamos falando aqui do PSR, do Programa de Seguro Rural.
Só que esse não é o único, entre aspas, seguro rural que existe na política pública. Você tem o Proagro. E vamos lembrar que o buraco que o Proagro deixou junto com o pessoal do Banco Central foi de quase 9 bilhões e meio de reais. Parece a reforma tributária e as coisas no Brasil. Tem muitos senões, se é que essa palavra é a correta, e aí de um puleiro se pula para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro e nunca resolve. Alguém já esteve sentado aí nessa cadeira que você está agora, e falando sobre seguro rural, e foi operador de seguro rural nos Estados Unidos, em banco já está, e aqui no Brasil também. E ele disse que uma solução para isso é a seguinte: nos Estados Unidos você não pega o financiamento se não tiver o seguro rural, já sai junto. É por isso que tem. E é para uma área delimitada, não é para todo o processo, é para a área que tem o preço garantido. Qual a dificuldade em adotar um modelo desse assim no Brasil? Aí vai ter duas coisas, né? Primeiro, a ideia do Proagro é justamente essa, mas acaba sendo um seguro muito mais para o crédito do que exatamente para o produtor. E segundo ponto, quanto mais exigência você fizer, mais custo pode ter essa operação, menos atraente esse recurso pode ficar para o produtor. Então, aquela medida que você quer expandir o seguro rural, se ele ficar mais caro, você vai ter menos gente contratando, mais complicado fica para a própria seguradora fazer esse cálculo atuarial e viabilizar esse produto. Bom, estou vendo que vai demorar para essa galinha botar esse ovo aí. Chocar, então, não estou nem imaginando. O que mais ficou pendente aí no anúncio provisório feito na semana passada? Então, outro ponto acho que importante é definir quanto que vai ser esses recursos disponibilizados com as respectivas taxas para custeio, mas principalmente para investimento. Provavelmente o pessoal vai concentrar muito mais em custeio do que em investimento. Só que lembrando, com essa trajetória de juros que nós estamos desenhando, uma taxa de juros de 10%, 11%, para quem vai comprar uma máquina e vai financiar isso em 5, 10 anos, gente, é pesado. Então, seria necessário um pouco mais desse subsídio para investimento, mas a demanda do setor também é para custeio. E, por fim, quais são as linhas que serão mais favorecidas? Uma linha que está clara é justamente a agricultura familiar. Essa já está clara. As linhas mais associadas à sustentabilidade, que pertenciam ali ao programa de agricultura de baixo carbono, o programa ABC, voltarão a ter essa taxa de juros mais diferenciada? Quanto diferenciado? Porque o que foi anunciado foi 1 ponto percentual de redução. Para uma linha que, de repente, tem um custo de você papelada, aprovação, documento maior, quanto que efetivamente isso pode atrair o produtor para uma prática que todo mundo se beneficia, que é justamente essa agricultura de baixa emissão de carbono. Pois é, esses são programas fundamentais para o governo, inclusive como uma forma de oficializar ainda mais a produção da agricultura e da pecuária no Brasil, como sendo legal e com sustentabilidade. Por que não facilitar essas coisas e já anunciar para ganhar a adesão de mais pessoas? Os empecilhos são grandes e são muitos, sempre. Inclusive, na hora de anunciar o plano na hora H, no último dia útil, na sexta-feira do mês de junho, e aí todo ano é essa ladainha. Por quê, hein? Em primeiro lugar, deve ter uma briga grande e que é tradicional entre o pessoal do Tesouro, do Ministério da Fazenda e as demais pastas. As demais pastas pedindo recursos. Coitado do produtor. E o pessoal do Tesouro dizendo, gente, todo mundo está pedindo, mas não tem dinheiro para todo mundo. Então, a gente vai ter que racionar esse recurso disponível. E aí... E agora, qual linha que vai ser mais privilegiada? Na semana passada, o Banco Central anunciou uma medida que nós comentamos aqui com o Silmar. Eu ia levantar a lebre, mas o Silmar já levantou antes e aí nós puxamos o assunto. Você deve saber, uma medida que amplia a previsão de inflação para 3 ou 4 anos e esses percentuais de previsão só mudariam em condições específicas diante de fatores, o que facilita um pouco mais todas as operações. E a grande questão que a gente chegou, se é lógico e é bom, por que não adotar isso para outras coisas, como, por exemplo, também para o Plano Safra? Já se faz uma previsão. Olha, é o seguinte, 300 a gente tem garantido pelos próximos 3 anos. Se pode chegar a 500 ou não, aí a gente vai ver. Então, é isso que vai ser discutido. Não seria de bom senso e bom tamanho fazer
um negócio Sem desse. dúvida alguma, para o Plano Safra, entre aspas, um Plano Safra plurianual, sem dúvida alguma seria algo bom. A gente pode até aproveitar a nossa conversa aqui e colocar um exemplo que a gente já colocou em cima da mesa, que é justamente do programa de seguro rural. Então, imagina, seja para o produtor, mas para a própria seguradora, quanto que haverá de subvenção? Porque o cálculo para a seguradora não é com relação a uma única safra. Ela sabe, uma safra ou outra ela vai perder. Não vai perder 5 safras de forma consecutiva. E aí? Se ela tiver já esse programa de quanto é que vai ter subvenção para os próximos 5 ciclos, fica mais fácil para ela fazer o cálculo atuarial e reduz o risco da operação dela, desde que você anuncie, mas você cumpra o que for prometido. Vamos lá, a gente já viu várias vezes o anúncio de que vai ter X de recursos, as seguradoras, os produtores, até as cooperativas se envolvem no meio desse problema. Oferta o recurso, na hora de receber do governo, devo, não nego, pago quando puder. Sabe quem ganha com isso? Psicólogos, psiquiatras e laboratórios. Tanto ansiolítico que tem que se tomar para controlar a ansiedade. Eu acho que nós podíamos, já que o Banco Central adotou essa medida em relação à previsão de inflação, foi o que nós comentamos aqui que você colocou. Tem tanta coisa que poderia ser adotado como modelo e que facilitaria, né? Porque aí você apenas acertaria os parâmetros, né? Você já tem, todo ano é essa ansiedade. Não vem. Vem quanto, não vem. Vem mais, vem menos. Que precisa. Daria para ter uma linha de pensamento nesse sentido. Seria uma ótima estratégia. No entanto, o desafio é maior. No caso da inflação, de você ter a projeção de inflação para os próximos 3 anos, é praticamente uma decisão unilateral do Banco Central. O restante precisa combinar com o Tesouro, que vai ter que combinar com todas as demais pastas. Visualiza a situação que a gente está vivendo nesse momento. Diversos gastos obrigatórios, como previdência, funcionalismo, benefícios sociais, que são reajustados pelo salário mínimo, com a nova regra de reajuste do salário mínimo, você já sabe que esses gastos vão crescer. Ok? Só que o orçamento ele é fixo. Se já tem 3 grandes despesas que vão crescer, o espaço para o restante está ficando mais apertado. E aí, de quem que você vai tirar ou qual fatia você vai reduzir na maior intensidade? Como é que você faz para desenhar essa briga daqui a 5 anos? É melhor fazer o quê? Uma briga de cada vez. Bom, eu acho que planejamento ainda é fundamental, mas como já se acostumou a não fazer esse tipo de planejamento, e nesse momento o governo está sem dinheiro, sem arrecadação, está um momento bastante crítico. Veja que não está sem arrecadação. A arrecadação tem sido recorde. É verdade, parte da arrecadação recorde são recursos extraordinários que não vão se repetir, por exemplo, ano que vem. Sim. Só que, apesar da arrecadação recorde, o governo está conseguindo fazer déficits recordes também. Ou seja, os gastos estão crescendo numa velocidade maior que a arrecadação, mesmo sendo uma arrecadação recorde. Sim, claramente isso não é sustentável. Mas o desequilíbrio disso é que o governo não faz a sua parte cortando folha e diminuindo gastos. Exatamente. É uma coisa que a gente faz quando a conta de luz sobe e a gente não consegue mais pagar direito. A gente manda todo mundo apagar a luz, desligar o ferro elétrico, toma banho gelado. No frio não, mas no verão desliga o chuveiro. E o governo não está fazendo isso. Não Então, está fazendo. está usando essa arrecadação, que poderia servir como um lastro e um fundo bom para acertar contas diversas, usando isso para inflar ainda mais, ou seja, teremos problemas futuros. Exato. E quando foi aprovado o arcabouço fiscal, aí eu sou obrigado a fazer aqui 2 piadas. A primeira é, se a gente convidasse talvez a Gleisi Hoffmann para conversar aqui, o que ela diria? Esse foi o projeto político que saiu vencedor das urnas. Então, todo mundo sabia que não haveria contenção nos gastos, seria expansão de gastos. Só que isso ainda foi formalizado no arcabouço fiscal. Então, na regra do arcabouço, ficou claro, sim, haverá expansão de gastos e a principal tentativa para tentar equilibrar minimamente as contas públicas seria via aumento de receita. O mercado comprou 100% isso? Não. O que o mercado avaliou? Ok, essa conta não vai fechar, mas será que a gente consegue permanecer com a cabeça para fora d'água até 2026? 2026, a gente faz ali, vê uma nova discussão. Só que parece que os gastos estão crescendo de uma forma tão acelerada que a gente não consiga manter a cabeça para fora d'água até 2026. A gente vai ter que fazer essa discussão antes. É porque o jacaré está de olho na pata do pato.
né, que fica dentro d'água, né? É isso. E aí, por isso que muita gente, ao invés de arcabouço, chama de calabouço fiscal. Pois é, mas foi anunciado. Foi então, anunciado. não Vamos tem lá. muito para onde fugir agora. Sirigato, muito obrigado pela participação aqui. Para quem quiser mais informações com vocês lá, qual é o endereço de internet? Opa, então pode visitar o nosso site, o GV Agro. Eu não vou lembrar de cabeça, mas lá GV no Agro, Google, GV Agro. digite GV Agro que vai nos encontrar com certeza. Ok, sexta tivemos uma conversa boa aqui com o Big Boss lá, o Roberto Rodrigues. Grande, doutor Roberto. Tá bom? Maravilha. Abraço para você, boa semana que está só Abraço para começando. todos vocês, ótima semana para todos nós.